confiança para jogar. É agora, tem que ser agora. Que isso, Thiagão? Vocês vão me entender. Durante a nossa resenha, vocês vão me entender. Salve, família vascaína! Dia 24 de fevereiro, uma segunda-feira, uma semana abençoada para você e família. O mês de fevereiro está indo para a conta, né? O que nos resta é trabalhar muito, muito mesmo, porque tem muita coisa para melhorar, acertar com os reforços, regularizar, porque o início do mês de março promete. Tem os jogos contra o Flamengo, dia 1º e dia 8, e pode acontecer também entre esses jogos a segunda fase da Copa do Brasil. Então, promete. E claro que a gente vai falar aqui sobre a provocação do Pilhado e também do Flávio Prado no programa de ontem lá na Jovem Pan Esportes, falando que o Vasco tem 0% de chance de conseguir a classificação para a final do Campeonato Carioca. Thiagão, o que você acha sobre isso? Eu vou deixar aqui a minha opinião, mas claro que envolve, né, os reforços. E aí a gente vai falar do Lloyd, que finalmente, né, fez aí uma postagem, tá chegando aí no Brasil para acertar. Tem também o Palácios, né, Garré, o Nuno tava ontem, né, no nosso Caldeirão. Chega aí que tem muita resenha. E claro que a gente vai falar aqui um pouco sobre a partida de ontem, o Carille falando sobre os reforços. E eu quero citar aqui o Felipe Coutinho, né, que fez uma postagem ontem sobre o jogo no seu Instagram, mas fechou ali os comentários. E eu não tô entendendo. Confiança, irmão. Confiança, a gente vai falar sobre isso aqui. E, Thiago, tá passando pano pro Felipe Coutinho? Não, família. Pelo amor de Deus, não faça isso. Respeite aqui a minha opinião. Porque quando eu criticava Henrique, Neto Borges, não, Thiago, não pode, tem que ter paciência. Quando eu criticava Zé Gabriel, que isso, Thiago? Não. Tu não vai fazer isso comigo. Me pediram paciência e para não criticar jogador terrível de ruim. Agora com o Felipe Coutinho eu não posso, né, entender o contexto, pedir um pouco mais de tempo para ele aprimorar a forma física, chegar aos reforços. Não, você não vai fazer isso comigo, a gente pode até debater aqui, mas eu confio no Felipe Coutinho. Mas tem que ter confiança, irmão. Abre esses comentários aí, deixa a galera te xingar, deixa falar e mostra dentro de campo. Esse é o papo, pô. Eu tô cuspindo aqui, ó. Mas é isso, família vascaína, como eu disse, muita resenha. Eu só quero te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos destacar aqui algumas informações rápidas para a gente trocar uma ideia, como por exemplo essa daqui, sobre mercado da bola, tá? Vidagra, né, volante do River Plate. Ontem a gente destacou, né, uma informação lá dos hermanos falando que o Vasco tinha interesse nesse atleta e o Pedrosa confirmou. De fato o Vasco tem, mas é muito caro. O negócio é muito caro, então o Vasco deu um passo para trás. Família vascaína é um jogador que joga na função de primeiro volante, né? E aí vale a gente destacar aqui a grande atuação de ontem do Hugo Moura, que vai ser um atleta, né, muito importante nessas partidas aí contra o Flamengo pela semifinal do Campeonato Carioca. Falando aqui também do Tietê, eu acho que a galera, isso mesmo, a galera do BTB Esportes, né, tava por ali. E o Tietê ali no vestiário e tudo mais, né? Tirando foto com o torcedor, mas ele tá com a perna imobilizada, né? E aí o repórter perguntou: e aí, tranquilo, Tietê? Ele falou que tá tudo bem, mas ele tava andando ali com um certo desconforto, né? A família vascaína então preocupa, porque assim, o Tietê não tá jogando aquela bola. Inclusive ontem começou muito mal, mas depois, né, foi muito bem. Conseguiu realmente dar uma dinâmica ali no meio campo, saindo de situações de pressão. O Carille até falou, né, sobre o Tietê, a gente vai destacar aqui essa resposta agora. Tá na tela para vocês, queria destacar aqui essa resposta do Carille em relação ao Freitas e também ao Tietê. Tá na tela, ó. O Freitas, os jogos que ele fez no Juventude, os jogos grandes, já chamaram a atenção. É rápido, leve, de boa leitura. Ainda quer organizar mais o sistema defensivo. Há uma margem para crescer com todos. É uma semana importante para trabalhar e ajustar os detalhes. Estou bastante satisfeito. O Tietê é um caso que a gente teve muito cuidado até agora, porque ele não teve férias, foi para o Mundial com o Botafogo, chegou e já se apresentou. O ano passado foi bastante desgastante para ele. E a gente espera o Tietê de hoje, participativo, com e sem a bola, e ficando um pouquinho mais com a bola. Esses jogadores do meio de campo têm tudo para crescer. E eu concordo plenamente aqui com o Fábio Carille, inclusive eu venho falando isso com vocês, né, em relação aos reforços. Acho que todo mundo do Vasco vai crescer nesse sentido. Coutinho, Tietê, Paulinho, né, que ainda não entrou no ritmo também, Jair, Hugo Moura, todo mundo. Com esses jogadores de mais qualidade na frente, do drible, da velocidade, eu acho que vai melhorar, né, para todo mundo. E acho que o Tietê também fez uma boa partida ontem, comparando o adversário, né?
Foi a melhor partida dele na minha visão, porque você pega a Madureira, a Portuguesa, não, ontem contra um grande adversário, não tá bem, sei lá, tá mal treinado, verdade. Mas a gente também não tá atuando tão bem assim, então gostei do segundo tempo, principalmente do Tietê. Em relação ao Lucas Freitas, eu falei, né, sobre ele ontem, dá até pra gente, né, debater aí quem foi o melhor em campo, ele ou o Hugo Moura. Tava trocando uma ideia com a galera do grupo de membros, muita gente também colocando o PH. Mas o PH nesse momento tá chovendo molhado, né? Porque ele tá muito bem. Eu acho que é o melhor jogador do Vasco nesse momento, né? Na atual temporada. Mas gostei muito da partida do Lucas Freitas e é um jogador que a gente entende também que vai ter que estar em alto nível se o Vasco quiser chegar nessa final, a defesa de um modo geral, né? A família vascaína. E aí, vamos falar aqui sobre o Lloyd Augusto, porque entendo que para responder aí o Maurício Prado, o Flávio Prado e o Pilhado, cara, esses jogadores, eles vão ser muito importantes. Então, espero que tudo dê certo, o Vasco consiga regularizar esses jogadores aí e eles possam estar em campo na semifinal do Campeonato Carioca. Mas o Lloyd Augusto fez essa postagem aí, né? Hoje, tá aqui no momento que eu printei 7 horas atrás, né, com um sinalzinho ali, né, o avião partindo, claro, rumo ao Brasil, tudo certo, vai ser jogador do Vasco, claro, tem que passar aí, né, por exames médicos e tudo mais. Mas família vascaína, destacando aqui alguns detalhes, né, da negociação, tá aqui, ó. Segundo o Globo Esporte, o Vasco vai pagar 1,5 milhão de euros, cerca de 8 milhões e meio, fixos ao clube turco pela contratação de Lloyd. Mas o valor da contratação pode chegar a 2 milhões e meio de euros, né? Eu acho que é mais, que ele quis dizer aqui, né? 14 milhões e 200, com as metas de desempenho estipuladas no contrato. São elas: 700 mil euros por número de participações em jogos, 150 mil euros por número de gols e assistências, 150 mil euros caso o Vasco se classifique para a Libertadores este ou no próximo ano. Então, tá aí, né? Assim, família, claro que a torcida do Vasco, ela tá entusiasmada aí, né, com a chegada do Lloyd. Eu acho que num primeiro momento muito mais pela live do que pelo que a gente tá vendo nos vídeos, né? Porque eu entendo que o Lloyd Augusto, eu fico assim esperançoso em relação ao jogador, pela característica, não pelo nome. Porque hoje a gente tem muita falta, sente muita falta desse jogador. Rápido para puxar um contra-ataque. Olha ontem. Olha a dificuldade do jogo de ontem. Botafogo praticamente do meio pra frente, o Vasco não tinha um jogador pra atacar espaço. Pô, Thiago, você é primo do Alegria, pelo amor de Deus, para de pedir ele. Mas faz sentido, família vascaína, não levar o Alegria e o Jean Davi ficar no banco? Ontem, era jogo pra quem? Pro Alegria, pô. Por exemplo, quem saiu ali, o Zuccarello, quem tinha que entrar no lugar do Zuccarello? O Alegria, pô. Porque eu amo ele, porque ele é muito bom, porque vai dar muito certo. Não, eu sempre falo aqui com vocês, provavelmente não vai dar. Mas é o jogador que você tem de velocidade para atacar espaço. Então, a minha questão com o Lloyd é essa. Os vídeos não me chamaram tanta atenção assim. Mas, né, vamos ter fé e acreditar nos scouts do Vasco, pegar também lá o gancho do Alex, né, que falou que é um jogador que ele gostaria de trabalhar assim aqui no Brasil, se ele tivesse a possibilidade. Então, torcer, família vascaína. E aí, pra gente já entrar no clássico, na semifinal do Campeonato Carioca, primeiro vamos passar aí essa provocação do Pilhado e também do Flávio Prado. Se liga só. E ó, o Verratti mandou aí uma cutucada pro Flamengo, hein? A semifinal do Campeonato Carioca vai ser Flamengo e Vasco. O Vasco tá numa freguesia surreal com o Flamengo, a gente trouxe números aqui. Amanhã eu vou até recuperar esses números. Parece que nos últimos... desde 2017, eu sei isso. Mais de 30 jogos, o Vasco só ganhou 2. De mais de 30 jogos desde 2017, o Vasco só ganhou 2. Teve ainda a goleada, né, de 6-1 do Flamengo sobre o Vasco. E o Vasco vai enfrentar o Flamengo na semifinal do Carioca. O Fluminense vai pegar o Volta Redonda. Aí o Verratti, eu acho que o Verratti é ídolo do Vasco, tá? É o único, pra mim, que se salva nesse time até agora. Pra mim, o Felipe Coutinho, uma enganação desde que voltou. Que era pra ser o cara do time, e o cara do time é o Verratti. Só que o Verratti falou, e depois pode escutar, mas também ele motiva o Vasco. Ele deixa claro, não vamos chegar como time apequenado aí na semifinal, não. Porque o Verratti, ele disse o seguinte, ó. Vamos pegar o Flamengo e temos muita sede de revanche. Vai ser um jogo difícil, mas acreditamos que estamos melhorando. Acho que estamos preparados para tudo o que está por vir. Ou seja, é o Verratti, o Flávio Prado, dizendo que está com sede de vingança, de revanche. Agora, o retrospecto do Vasco contra o Flamengo está muito ruim nos últimos anos, Flávio. Tá com sede, né? Quando começar o jogo, ele vai se sentir no deserto. Pô,
Tá de brincadeira, né, cara? A chance do Vasco é 0. É 100% a 0. Não tem nenhuma chance, pô. Imagina. O Vasco, do jeito que tá com sede e vai se sentir no deserto. Não tem nem... Sabe, não dá, não tem condição. Hoje são coisas diferentes, patamares diferentes. São 2 jogos, é isso mesmo? Em 2 jogos, então, piorou. Eu não vou ficar surpreso se o Flamengo meter 2 goleadas do Vasco. Vou ficar surpreso se o Vasco engrossar em algum jogo. Eu só espero que isso, de fato, possa incomodar os jogadores do Vasco, tá bom? Porque, assim, eles não estão falando da instituição, na minha opinião. Eles estão falando de vocês, da fraqueza de vocês. Então, pelo amor de Deus, gente. O Pilhado até cita ali, aí eu não coloquei esse corte, que ele viralizou, lá no Paraguai, né? Com a questão do Olímpia. Pegaram o corte dele, falando que, o Flamengo já passou de fase, não sei o quê, o Olímpia é horroroso. Mano, aquilo entrou no vestiário. Time horroroso, mas brigou, lutou. Claro que também, assim, é um ponto que a gente vai, né, destacar aqui em relação ao Flamengo, Felipe Luiz e tudo mais. Mas vamos lá, vamos por parte, a gente vai responder aí cada ponto desse vídeo aí. Mas primeiro aqui, né, que o Vasco vai tentar, tá na tela, mudar o local do primeiro jogo, né, já que a vantagem é do Flamengo. Vasco busca que o clássico contra o Flamengo ocorra em São Januário, que é muito difícil, né, praticamente impossível conhecendo a FED. E aí tem essa outra possibilidade aqui. Vasco trabalha com possibilidade de mandar o jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo no Newton Santos. E aí eu entendo que é mais provável isso acontecer. Eu não sei a opinião de vocês, eu estava debatendo até lá, né, com um amigo lá, o Danilo, mandar um abraço para ele do grupo de membros, ele falou, pô, eu gosto do Maracanã. Mas a minha questão, cara, é o que eu até falei na live de ontem, eu não joguei bola, fraco demais, né, não tenho essa manha aí do profissional, mas, poxa, eu entendo que é uma questão até de lógica. Flamengo, nesse momento, fez quantas partidas no Maracanã? Sei lá, 10, 15? O Vasco fez quantas? 1, 2, né? Não, 1, né? Foi o jogo contra o Flamengo, sabe? É igual eu falar, pega lá no ano passado. O Flamengo fez quantas partidas no Maracanã? 30, 40? O Vasco fez o quê? 4? Poxa, é claro que os caras estão mais adaptados ao campo, ao ambiente, que estão jogando em casa. É uma questão de lógica. Então eu sou a favor, sim. Acho uma decisão correta aqui da gestão, do Pedrinho. Pode não servir pra nenhuma. Pode não servir pra nada. Mas eu sou a favor, sim. Sou a favor de tirar o Flamengo dessa zona de conforto aí de jogar em casa. Eu entendo, tô falando dentro de campo, tá? Jogadores, não torcida. Então, eu sou a favor, quero saber também a opinião de vocês. E aí, em relação ao que foi falado ali pelo Flávio Prado, que o Vasco tem 0 chance de classificação para o Campeonato Carioca, eu vou ser bem sincero aqui com vocês, né? No outro vídeo que a gente perdeu, no nosso pós-jogo para o Flamengo, eu falei que esse papo de aqui é Vasco, e é isso, vão para cima dos caras. Irmão, isso acabou. Muita gente fala também, mas no passado o Eurico Miranda batia no peito e pá, isso passou, isso foi época. Mas o Nenê e o Rodrigo, né, representavam, também passou. Nesse momento a gente, né, encara um adversário que tem um poder de investimento gigante, né, com vários jogadores de qualidade, uma disparidade técnica gritante, que isso não acontecia na época do Eurico, na época do Nenê, na época do Rodrigo, não tinha essa disparidade técnica que tem hoje. Então, muitas das vezes a gente coloca na questão da personalidade do atleta, no medo, não representa a camisa, mas o momento é sim de dificuldade. E com esse atual elenco do Vasco, digo o time que entrou em campo ontem, ou o time que encarou eles, né, no jogo, na rodada aí do Campeonato Carioca, eu também acho que o Vasco tem 0 chance. 0 chance de classificação. Que isso, Thiagão? Que absurdo é esse? Família, estou sendo sincero e isso me machuca demais. Isso me machuca demais. Eu vou te dar aqui um detalhe técnico do que eu acho aqui. Ontem eu tava vendo o Vasco encarou um time mal treinado, tá? Um time totalmente desorganizado. Posso te dar um exemplo? Ontem o Caçapa colocou o Juan Cruz terrível de rumo de ponta. Igor Jesus, Juan Cruz e Matheus Martins, que é outro horroroso também. Juan Cruz de ponta. Mas mesmo assim, o Botafogo, em algumas ocasiões da partida, conseguia lá pressionar o Vasco. E o Vasco tem essa dificuldade de pressionar o adversário. Aconteceu. Em alguns momentos ali o Vasco conseguiu pressionar o Botafogo, até roubou uma bola ali, né? Mas contra o Flamengo, que é um time tecnicamente superior, é um time fisicamente superior e é um time muito bem treinado pelo Felipe Luiz. Então se você jogar com Felipe Coutinho e Verratti no seu comando de ataque, você não pressionar o Flamengo em nenhum momento, deixar o Flamengo confortável na partida, é muito difícil, família vascaína. Você pega o primeiro gol do Flamengo contra o Vasco, o Danilo pega na bola, e ele fica 1, 2, 3 horas, toma um cafezinho, um lanche, até a movimentação do adversário acontecer, dos companheiros no caso. O Hugo Moura faz uma leitura errada, o Danilo acha o Arrascaeta sozinho. Então, o que eu entendo da partida da semifinal, para o Vasco ter alguma chance de passar para a semifinal, e aí sim eu vou acreditar demais, os reforços
tem que estar em campo. Não pelo nome, tá? Ah, é o Nuno, é o Garré, não. É pela característica. Porque o Vasco tem que tentar tirar o Flamengo da zona de conforto. Ou jogando atrás e tendo jogadores para puxar contra-ataque, ou em alguns momentos da partida pressionar o Flamengo na saída de bola, não deixar com essa liberdade que aconteceu no primeiro jogo por uma questão física. O Vasco tem que tentar igualar esse jogo na condição física, na disposição, na raça, porque tecnicamente tem um time superior ao adversário e está muito bem treinado, está muito bem encaixado. Então, fisicamente, a gente tem que estar voando. E aí você vai precisar dos reforços. E aí tá aqui, ó, Vasco pode ter 4 reforços nos decisivos jogos do Campeonato Carioca. E aí tá aí a foto do Nuno Moreira e o Garré. E aí eu penso dessa forma, família, esses jogadores aqui, estando em campo, eu acredito sim, eu acredito demais. Já falei aqui, Nutella, quem é Nuno Moreira, quem é Garré, não estou falando do nome, e sim da característica. Drible, velocidade, é isso que eu estou falando. E aí, família, o Carille falou sobre esses jogadores, tá na tela, ó. Os 2 que estão aqui, Garré e Nuno Moreira, acho que nem assinaram ainda. Chegaram final de semana, estão fazendo exames médicos. Não fizeram nenhum trabalho comigo ainda. Tem até quinta-feira para serem inscritos. Vamos ter calma, ver a adaptação. O que a semana vai mostrar? Eles vêm de lugares que hoje é frio. Turquia e Portugal. Temperatura mais baixa. Esperar o dia a dia para tomar a decisão. No caso aqui, né, ele estava falando da Turquia, família, porque o Garré, me parece, estava fazendo pré-temporada no time russo na Turquia, né? Eu também estava vendo um comentário do Carille ontem antes do jogo, né, falando desses 2 jogadores. E aí ele cita que são 2 jogadores com característica de meia, né, de trabalhar pelo meio, não tem essa característica de velocidade, segundo ele, tá? Eu até acho que dentro das opções que a gente tem hoje, poxa, o Nuno corre mais, o Garré também, em relação aos jogadores que estão jogando. Por exemplo, ontem, né, Zuccarello e Ryan. Eu entendo que os 2 têm condições, né, de jogar no lugar desses 2 garotos. E aí, família, é a chance que eu vejo, né? É a chance que eu vejo para o Vasco passar de fase. Esses caras têm que estar em campo. Lloyd, Palácios, Garré, Nuno tem que estar em campo. O Vasco precisa dessa característica nesse confronto. Porque se repetir o que como foi ontem e no primeiro jogo, eu concordo com o Flávio Prado, a chance do Vasco é 0. Eu estou sendo realista. Agora, com esses atletas, eu passo a acreditar sim. Que aí a gente pode encaixar uma marcação, ajustar defensivamente. Eu sei que é muito difícil porque o time deles tem qualidade, mas aí a gente vai ter a condição de agredir também. Né? E aí o Felipe Coutinho, com a qualidade que ele tem, achar esses jogadores, aí eu passo a acreditar sem sombra de dúvidas, família vascaína. E aí eu queria falar sobre o Felipe Coutinho, que até o Pilhado fala aí que ele é uma enganação, né? Eu continuo acreditando muito no Felipe Coutinho. Como eu disse, né? A galera pedia paciência, ou eu não poderia criticar o Henrique, Neto Borges, Ribamar, Zé Gabriel. Agora vão falar, poxa, não, eu vou continuar acreditando. Sei que não é aquele nível de atuação, né, que a gente imaginava, que a gente esperava, mas eu pego a atuação dele de ontem e é daqui para melhor. É evoluir. Ontem ele pegou um pouco mais na bola, tentou, participou, mostrou um pouco da qualidade técnica dele de botar numa condição do companheiro finalizar. Foi assim com o Verratti, que ele faz um lançamento que o Verratti briga ali dentro da área com o Jair. Foi assim com o Piton, né? Time bem fechado, ele coloca o Piton em condição de finalizar, e isso a tendência é melhorar. Claro, eu tava vendo uma galera justificar a situação do Felipe Coutinho com as notas do SofaScore, é isso? Eu falei certo aqui? Aí eu tava vendo aqui, ó a galera aí, que eles colocaram. Me chamou a atenção aqui a nota do Felipe Coutinho, 7.3 contra o Volta Redonda. Eu não sei qual é o critério de avaliação. Contra o Madureira, 7.4. Até pegou um pouco mais na bola. Contra o Botafogo, 7.2. Então eu não vou avaliar o Felipe Coutinho por isso daqui. Eu não vou usar isso aqui, não é o meu critério. Porque quem viu a partida contra o Volta Redonda sabe que o Felipe Coutinho era para ganhar um 0. Ele mal pegou na bola. Ele não estava em campo na partida contra o Volta Redonda. Então o que eu acredito é no talento que ele tem, na qualidade técnica que ele tem, com a evolução física e com a chegada, né, dos companheiros, dos reforços. E aí Felipe Coutinho, eu estava vendo ontem, né, a postagem dele, referente ao jogo, a vitória contra o Botafogo, e eu fui comentar, vamos, confiança! E os comentários, eu acho que, né, só pra galera que ele segue, pode comentar, travou, justamente pelas críticas, né, que ele deve estar aí recebendo. E aí, cara, é o que eu falo com vocês, cada torcedor faz o que der na telha, cobra, apoia, né, eu respeito todo mundo, e também por isso eu estou falando aqui, né, respeitem a minha opinião, porque eu acredito muito no Felipe Coutinho, só que tem que ter essa confiança também, irmão. Dedicação, tenho certeza que não está faltando, que ele quer entregar com a camisa do Vasco. Agora, um pouco de paciência em relação a essa parte física,
e com os jogadores, né, que estão chegando aí. Porque eu tô sempre pontuando aqui com vocês. O Felipe Coutinho, desde que chegou no Vasco, o Adson machucou, o David também não teve sequência com ele. Então os companheiros ao redor dele é só ali o Verratti. Deixa chegar esses caras com mais recurso, com mais qualidade, performando. Depois você me cobra aqui. Tenho certeza absoluta que ele vai entregar a família vascaína. Fui.